Para você romper o padrão de escassez, você tem que romper a crença do que não é para você e você precisa escolher de quem você vai ouvir conselhos e de quem você não vai ouvir. Qual é a tua estratégia? Abre o jogo, Marília. 3 anos construindo no bastidor esse sucesso, esse resultado, eu comecei a compartilhar isso de forma mais intencional. Posicione-se. Porque tudo aquilo que você não posiciona, também te posiciona. Porque eu sempre falo, todos querem ter o sucesso, mas poucos, bem poucos, estão dispostos a pagar o preço. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. Aqui você sabe que o objetivo é hackear a mentalidade de empresários que fazem acontecer, que saem, que tiram os seus projetos do rascunho e transformam vidas e negócios com as suas decisões. Presta bem atenção, na mesa hoje é sobre isso. Tem gente que faz medicina e tem gente que transforma a medicina em negócio, conteúdo, mentoria e legado. E hoje eu tenho o privilégio de receber ela, que eu posso chamar de amiga, doutora Marília Cardoso. Uau. Que é médica endocrinologista, fundadora do Instituto Levité, CEO do programa PES, ela que é líder do PES Mentoring, uma mentoria da Mentoring League Society também, ao qual a gente tem o privilégio de ser sócios lá desse movimento também. Sim. Referência quando o assunto é transformar especialidade técnica em negócios na área da saúde. Hoje ela vai mostrar o que ela viveu e que ninguém viu, porque eu vou extrair, vocês sabem que eu vou extrair muito dela, para sair de um consultório tradicional e construir um ecossistema de negócios que impacta milhares de pessoas e está transformando a vida de muitos médicos nesse país. Seja bem-vinda, minha amiga, ao episódio de hoje. Olha, eu preciso dizer que depois dessa apresentação, minha amiga, a minha alma vibrou. Muito obrigada. Para mim é uma honra imensa estar aqui. Você sabe o quanto que eu lhe admiro, o quanto que você é uma mulher forte, empresária, guerreira, aguerrida e é inspiradora. Então, para mim é uma honra imensa estar aqui e vamos lá contribuir com essa galera do que a gente puder servir, trazer de bons insights para estimular o desenvolvimento pessoal e profissional, a mudança de mentalidade de cada pessoa aqui. Sensacional. Vamos começar te apresentando, você contando um pouquinho quem é a Marília, o que as pessoas precisam saber sobre você, para depois eu extrair, para hackear aí a tua forma de pensar, de fazer as coisas, de tomar decisão nos teus negócios, de construir tua autoridade, de fazer essas transformações. Você tem um ecossistema que cresce, transborda, né? Que hoje tem inúmeras pessoas conectadas. Você tem frentes de negócios que transformam, né? Você tem um negócio da saúde, na área da saúde. Então, eu quero poder extrair isso de você, mas eu gostaria que as pessoas ouvissem. Quem é a Marília? Caramba, olha, gente, não é fácil responder essa pergunta, porque é um lance de identidade, né, Fê? Quando você vai responder quem você é, você precisa aprofundar, se conectar com sua identidade, com sua essência, para poder você encontrar realmente quem você é e poder verbalizar isso aqui e responder sua pergunta. Mas eu gosto de começar contando a minha história antes do consultório, né? Antes da Marília médica. Essa Marília que saiu do consultório, que você apresentou, que construiu esse ecossistema na saúde e na educação para médicos. Mas, cara, quem é a Marília, sabe, Fê? Eu sou de uma família muito simples. Já deu para você ver o sotaque, né, gente? Você que está ouvindo aí, eu sou do interior do Rio Grande do Norte. Minha cidade se chama Governador de Cerrosado. Tem 10 mil habitantes. Ganhou da minha, amiga. Ganhou da sua. A minha sua tem 3 mil. Olha aí, gente. Ganhou. Finalmente. Cara, e você que é de cidade pequena, Fê, você sabe também. A gente vem dali e as referências são baixas. Vem de um modelo de escassez, minha família é muito simples e eu sempre fui sonhadora. Então, a primeira coisa, quem é a Marília? Sonhadora.
mesmo numa cidade com poucos recursos, com recursos escassos, sem muitas referências na família, no meio, eu sempre sonhei. Sonhei em ter mais, sonhei em crescer, sonhei em expandir, sonhei em construir coisas grandes. E esse desejo de construir coisas grandes sempre esteve relacionado a um propósito de servir, contribuir com o mundo. Isso é algo que eu trago e eu lembro desses pensamentos que eu tinha desde criança, sabe? Nas minhas orações, quando eu rezava, eu pensava nisso, eu quero ser útil para esse mundo. Eu quero construir algo que realmente gere valor e gere impacto e sirva as pessoas. E naquele momento, como eu não tinha muitas referências, daquela família, um tio meu era médico. Um tio. E esse tio, cara, de todos os meus tios, de todos os meus familiares, foi o cara que conseguiu crescer e gerar esse impacto. Porque ele era um médico muito bem sucedido, ele ajudava muito os pacientes, ele resolvia muitos problemas, ele era neurologista, inclusive professor de universidade, um cara extremamente estudioso, inteligente e muito trabalhador. Então, para mim, a referência de quem construía valor e gerava impacto era ser médico. Ele me deu essa referência. E eu, como a única referência que eu tinha, plugada com esse desejo genuíno, que eu já tinha consciência que tinha dentro de mim desde criança, eu falei, então esse é o caminho. Agarrei essa oportunidade. Eu vim de escola pública, meus pais são simples, a gente nunca estudou em escola particular. Eu não tinha condições de fazer cursinho preparatório, por exemplo, para prestar um vestibular concorrido como medicina, mas eu tinha muita fé, muita vontade. Acho que fé é uma palavra também que define a Marília, fé. Eu sempre acreditei, por mais que as pessoas olhassem para mim e dissessem assim, nossa, qual que é a chance de uma menina de uma cidade do interior, vindo de escola pública, passar num vestibular concorrido e ser aprovada? Mínima, eu sei que era mínima, mas a minha fé era tão assim, eu acreditava realmente que aquilo não pegava muito. Eu ouvia o que as pessoas falavam, mas batia e voltava, aquilo não me tirava do foco e nem da energia de estudar e dar meu melhor, porque eu acreditava que ia conseguir. E deu certo, Fê. Com 16 anos, isso foi algo que me construiu muito também. Eu passei no vestibular de medicina, eu era uma criança com 16 anos. E isso significou uma mudança muito grande na minha vida, porque eu tive que sair dessa cidade de 10 mil habitantes e morar em Natal, que era a capital do Rio Grande do Norte, aonde a faculdade existia. Então eu mudei de ambiente. E quando você muda de ambiente, você muda de referências. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mudei de ambiente, mudei de referência. Troquei. Em Governador, minha única referência era um tio bem-sucedido, o único bem-sucedido da família que era médico. Entendi que esse era o caminho, agarrei com todas as minhas forças, comecei a trilhar esse caminho. Quando eu cheguei em Natal, na faculdade, uma cidade maior, não era a capital do estado, as minhas referências já mudaram. E ali começou uma jornada mesmo de construção, de mentalidade mesmo. A faculdade de medicina, ela exige muito de você, muita dedicação, disciplina, renúncia, foco. Isso já foi forjando ali esse instinto, né, de renunciar, de fazer, de não negar trabalho, fazer o que tem que ser feito, cumprir compromissos, cumprir horários. E quando eu terminei a faculdade, esse mesmo sonho, eu queria mais. Eu queria fazer minha especialização em São Paulo, eu queria outra cidade maior do que Natal, eu queria outro serviço maior do que o hospital onde eu estudei, eu queria outras referências maiores do que as que eu tive a oportunidade de conhecer ali na faculdade, e eu vim para São Paulo. E aí você fez toda a especialização aqui. E retornou. E retornei. E retornou à cidade de Natal. Retornei para Natal. Aham. Agora Natal. Nessa época, não voltei para a minha cidade de 10 mil habitantes, voltei para a capital Natal, onde eu moro até hoje, desde essa época. Eu espero que você aí que nos acompanha tenha pegado isso, porque para mim tocou. Fer, tudo sempre esteve alicerçado com um sonhar. Eu sempre sonhei grande
eu sempre busquei as minhas referências. E a minha referência era o meu tio. Quem são as tuas referências? Quem são os padrões que influenciam, né, as tuas decisões? A Marília solta coisas muito importantes aqui na apresentação dela. Eu era sonhadora, eu tinha uma referência, eu sempre tive fé, eu mudei de ambiente e eu fiz a minha parte. Né? Eu acho que isso sustenta, né? Eu acho que sustenta a apresentação que eu fiz aqui sobre você, né? Porque se você realmente trabalhar nesses pilares, e que eu acredito que eles fazem parte de quem tem uma mentalidade de valor, perfeito, a gente vai, a gente avança, a gente conquista, independente das dificuldades. Mas aqui, Marília, eu queria te fazer uma pergunta, porque você falou algo que também na minha jornada fazia parte das características do meu ambiente, que era a escassez. A escassez, o ambiente que era mais limitado em relação a tudo isso. Pensar assim no ambiente de escassez é desafiador. E eu sei que muitas pessoas que estão nos escutando aqui, elas também precisam se desafiar nisso para se permitir fazer coisas diferentes, acessar outros ambientes, construir, crescer e sonhar. Como você venceu isso? Cara, que pergunta maravilhosa, hein? Olha, eu vou me conectar aqui comigo para trazer uma reflexão de fato útil para as pessoas que estão ouvindo. Sim, é fato, eu vim de uma realidade de escassez muito grande. E na realidade de escassez, Fernanda, as referências são baixas. Esse é o ponto. As pessoas desejam pouco, as pessoas ambicionam pouco, porque existe uma crença talvez mais profunda de que aquilo não é para você. Parece que essa é a justificativa que a gente assume como verdade absoluta. Há coisas que são para os outros e não são para você. Então, eu acho que a primeira barreira para você vencer, você que vem de um ambiente de escassez, para você romper com isso e você crescer, é você começar a acreditar que também é para você. Eu acho que essa foi a dificuldade, por exemplo, quando eu pensei em fazer medicina, por exemplo, algumas pessoas diziam, nossa, mas não é para você, é para filho de rico, que estuda em escola particular, que tem dinheiro para pagar os melhores cursinhos preparatórios, eles são as pessoas que passam, não é para você. Eu escutei muito isso, essa fala não é para você. Essa fala vinha da minha mãe, a minha mãe dizia, filha, não é para você. Essa fala vinha dos amigos, das pessoas que pensavam ali. E, cara, quando eu olho para isso hoje, depois de toda essa jornada trilhada, eu entendo as pessoas que dizem isso. As pessoas não falam por mal, algumas talvez até, mas elas falam com os seus padrões de referência. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, exatamente, é isso que as pessoas têm, baseado nos padrões de referências dela, é assim que elas pensam. E você, para você romper isso, você tem que começar a acreditar que também é para você, que as coisas também podem ser para você. E teve uma outra coisa, Fê, que eu acho importante pontuar aqui, que me ajudou a romper esse padrão de escassez. Quando alguém acredita em você, isso também é muito poderoso para te impulsionar. Mesmo nesse ambiente de escassez, o meu pai, irmão desse tio que era médico, ele acreditava muito em mim. E ele dizia, minha filha, você vai ser médica. Você vai conseguir, é para você, você tem capacidade de conquistar. Então, quando basta uma pessoa acreditando em você, todo o resto pode dizer o contrário. Você escolhe quem ouvir. Eu escolhi ouvir a voz do meu pai. Poxa, isso aqui também é para mim, eu também posso conquistar isso. Então, isso me encheu de uma força naquele momento, de uma fé e de uma crença que também era para mim. E quando você acredita, todo o resto muda. Seus comportamentos mudam. Então, eu estudava com mais dedicação, com mais afinco, com mais disciplina. Sua energia muda, sabe? A sua motivação muda e, consequentemente, os seus resultados vão mudar. Então, eu acho que para você romper o padrão de escassez, você tem que romper a crença do que não é para você e você precisa escolher de quem você vai ouvir conselhos e de quem você não vai ouvir. E pode ter só uma pessoa dizendo que você consegue, apenas uma.
Escolha guardar essa fé, essa crença, essa confiança que essa pessoa deposita, que ela enxerga em você, esse potencial que ela enxerga em você, e siga com isso. Eu acho que na minha história foi isso. E eu quero colaborar aqui para quem está nos ouvindo, porque a pessoa pode ter pensado, mas eu não tenho essa pessoa. Eu não tenho essa pessoa que a Marília tinha. Caramba! E aí, o que eu faço quando eu não tenho essa pessoa? Porque, às vezes, as nossas referências, elas não estão no nosso ciclo. É verdade. A nossa referência pode estar nas construções que a gente pode buscar, né? Pode estar no ambiente externo. Eu trago muito aquela inspiração de que, e foi isso para mim, se eu olho para alguém que um dia conseguiu, se eu olho para alguém que fez, se eu olho para uma história que deu certo, essa história pode ser inspiração para minha. Pode ser A sua referência. A referência pode não estar na mesa que você senta, no quilômetro que você vive, nos habitantes que te rodeiam, Excelente. mas ela pode estar através das coisas que você pode enxergar. Então, eu sempre tenho como base, e foi isso também que me trouxe até aqui, se alguém fez, eu preciso conseguir olhar, pegar a visão emprestada, eu preciso me inspirar, eu preciso me abraçar nesse olhar também, porque muitas vezes as pessoas que acreditam na gente não são as que conseguiram fazer também. E elas não conseguem ser um padrão de referência total pra gente, mas de coragem. Perfeito. Então, na hora da execução, você precisa pegar a visão emprestada. Pega a visão emprestada, pega o mindset emprestado, olha para tudo que ela está dizendo que ela realizou, porque você pode ser a referência para alguém, eu posso ser a referência. Não quer dizer que seremos a referência em tudo, né? Mas seremos a referência naquilo que a pessoa precisa para conseguir. Nesse momento a gente fala aqui da coragem de transformar, de evoluir, de construir um resultado diferente, de lidar com a escassez do que aquilo que talvez romper com aquilo. Disseram que não era para nós. Então, sim, é para você aquilo que você decidir. Cara, só que você precisa querer pagar o preço, né, Marília? Pagar o preço. Pagar o preço. Pagar o preço. Eu achei muito legal quando você disse isso, Fê. Quando você não tem a pessoa que confia, que aposta, que diz, vai lá e faz, eu acredito em você. Eu tive a sorte de ter isso dentro, que foi o meu pai. Apesar dele não ter feito isso, ele dizia isso para mim e eu agarrei aquilo e eu fui. E você trouxe uma coisa muito interessante, cara. Olha, e hoje a gente tem internet, a gente tem acesso a referências, livros, exatamente, a gente está muito acessível o banquete de referências, mas as pessoas não estão muitas vezes sabendo aproveitar isso, porque às vezes a pessoa, ela não conhece você, ela não chegou a dizer especificamente para você, vai, eu acredito em você, você consegue, mas a história dela diz isso para você. A história dela transmite essa mensagem para você. Ela conseguiu, ela saiu do zero, ela superou barreiras, ela venceu crenças limitantes, ela pagou o preço, ela foi lá e fez. Então, pega essa história, pega essa visão emprestada. Nossa, foi maravilhoso isso. E tem mais, amiga, nós estamos falando do momento da largada. Só que tem pessoas que estão escutando, que estão no meio da sua vida, convivendo com pessoas sem visão, que não têm esse impulsionamento, que não estimulam isso. Pessoas que vivem dentro da mesma casa, com essa falta de alinhamento. Pessoas que estão no momento buscando o seu próximo passo e não tendo ninguém que apoie. E aí, o que fazer com isso, né? Eu sempre digo que daí vem tudo que você colocou na mesa. Você precisa sonhar, você precisa compartilhar teus sonhos, você precisa ter fé, né? Eu sempre digo, a gente precisa no silêncio construir a transformação, a evolução, porque o exemplo, ele arrasta, né? Ele faz as pessoas acreditarem. Então, eu acho que isso é uma pauta bem importante, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo. Não desista. Não importa qual é a etapa, se está na largada, se está no meio do caminho, se está no momento pensando, será que eu vou para cá ou para lá, né? Decisão. E tudo isso ao redor de aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fala, que é aquilo que a gente acredita, vai influenciar a nossa jornada. Então, no que você está acreditando, né? Para onde você está olhando e o que você está fazendo. Sensacional. E aí você foi desenvolvendo essa mentalidade, essa visão, essa capacidade que você atribui à ambiência. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a ambiência, Fê,
que são ambiências, são pessoas. Então, são as pessoas com quem você se conecta. Se você tem a oportunidade de conviver com suas referências, aí o poder disso é inestimável. Às vezes, você não tem ainda a oportunidade de conviver, mas você consome o conteúdo daquela pessoa, você acompanha aquela pessoa, você bebe da fonte no podcast, nos stories, nos vídeos que ela faz. Isso também nutre a alma e a ambiência é importante. Agora, eu não posso deixar de pontuar aqui o quanto que o componente individual de cada um é importante. Eu falo, Fê, que os influencers, as referências, as pessoas que compartilham conteúdo e suas jornadas na internet, que escrevem livros e compartilham seu modelo mental, eles são grandes semeadores. Eles estão lançando sementes o tempo todo. E o que vai definir se aquela semente ela vai dar frutos ou não, ela vai florescer ou não, é o solo onde ela cai. Nós somos esse solo. Que tipo de solo você tem sido? Esse é o componente individual que eu acredito. Então, a frutificação, a germinação da semente, ela depende de você, do quanto você se abre para receber, do quanto você está decidida a vencer, do quanto você quer aquilo de verdade, sabe? Eu acho que o movimento de crescimento, ele começa no desejo. Você tem que querer. Eu queria muito, caramba, lá em Governador, eu morava naquela cidade de 10 mil habitantes, mas eu olhava para o meu tio e dizia, eu quero vencer. Mas eu quero. O Napoleão Hill fala isso. Naquele livro, As 16 Leis do Sucesso, ele fala assim, quando o desejo é ardente e lancinante, capaz de vencer tudo, ninguém segura essa pessoa. Então tem que ter o desejo. Às vezes você está ouvindo podcast, você está ouvindo Serra do Rascunho, você está ouvindo a Fetoqueto, você está ouvindo a galera na internet. Cara, mas você deseja esse crescimento, você quer isso para você. Quando você quer, você fica fértil. Os insights, as pílulas, as viradas de chave, a mentalidade, ela entra, ela penetra na sua alma e você expande, você avança. Mas se você não deseja, às vezes a pessoa está ali, mas ela não está desejando de verdade, sabe? Eu acho que você depende de você também, da permissão que você dá, do desejo que você dá para a coisa acontecer. Eu acho que é por isso que algumas pessoas vão e prosperam e crescem ouvindo as mesmas coisas e outras pessoas que ouvem exatamente as mesmas coisas, que têm contato com as mesmas referências, que tiveram acesso ao mesmo conhecimento, não vão. Existe um componente individual que tem a ver com o desejo de cada pessoa para crescer, que tem a ver com a disposição de cada pessoa para fazer o que precisa ser feito, pagar o preço que precisa pagar para ter aquele resultado, porque eu sempre falo, todos querem ter o sucesso, mas poucos, bem poucos, estão dispostos a pagar o preço do sucesso, do caminho, da renúncia, do trabalho, do plantio. Todos querem a colheita, mas nem todos estão dispostos a plantar. Então, quem decide no fundo é você. O tamanho do seu desejo, o tamanho da tua disposição para fazer, da tua disposição para permanecer fazendo, porque às vezes a gente começa a fazer, mas a gente não continua, não permanece. Coerência, congruência e consistência, né? Coerência, congruência e consistência, perfeito. Os 3 Cs que... Os 3 Cs. Isso aí. Maravilha. Você tem uma empresa na área da saúde hoje com sucesso, que a gente consegue sentir o sucesso dessa empresa. Tá? Você é uma mulher que transformou uma carreira num grande negócio na área da saúde. Mas eu entendo que você também teve teus desafios e você tem as coisas às quais você atribui o teu sucesso. Quais foram os principais desafios que você enfrentou até construir uma empresa, ser empresária na saúde, com a tua clínica, com o teu negócio de educação, com todo o teu ecossistema? Quais foram Cara, esses foram os meus principais desafios. Caramba. E como eu lidei com eles? Caramba, maravilhosa a sua pergunta. Eu acho que o primeiro desafio fui eu mesma. Eu falo que o seu maior concorrente, cara, é você.
teu maior inimigo é você e tuas crenças, é você e as vozes da sua cabeça, é você e os teus pensamentos. Então, o tempo todo, o médico ou qualquer pessoa que vai seguir um caminho fora da média, que vai descolar, digamos, da maioria e seguir vai desbravar um caminho. Por exemplo, dentro da minha realidade, só contextualizando, o médico que se forma, ele meio que já tem um caminho ali pré-estabelecido. Ele vai trabalhar para hospital, ele vai trabalhar para um convênio, uma operadora de saúde, ou ele vai ser contratado por algum laboratório. Existem já caminhos pré-definidos. Então, para você rejeitar os caminhos pré-definidos que a maioria segue e você decidir seguir o teu próprio caminho, o maior desafio é você mesmo. É você romper dentro de você com aquela tendência que todos estão seguindo. É coragem, você ter coragem de romper. E nesse movimento de ruptura, para você desbravar o caminho, você tolerar, inclusive, o estranhamento dos outros, as críticas, os julgamentos, os comentários do tipo, nossa, mas será que vai dar certo? As inseguranças. Então, as pessoas, nesse movimento de desbravar, existe muito, e eu sei que muita gente sofre e acaba se perdendo nesse caminho com os comentários e com as críticas e com o julgamento dos outros. Então era uma guerra que eu tinha que vencer primeiro dentro de mim, para tolerar tudo isso, me blindar com relação a isso e ser leal e fiel ali à minha visão e ao que eu estava acreditando que ia conseguir. O primeiro grande desafio é você, teus pensamentos e como você lida com a reação do ambiente. Como você lidava? Como eu lidava? Cara, primeiro, eu acho que a fé é muito importante, Fê. A fé, essa palavrinha de 2 letras, porque eu acreditava na minha ideia, eu acreditava no meu plano, apesar de não ter maturidade, nem experiência de campo. Eu nunca tinha feito aquilo, era a primeira vez. Então, como eu não tinha conhecimento do processo, eu não tinha experiência, a única coisa que eu podia contar era fé, uma visão otimista de que aquilo ali ia dar certo e uma fé em mim mesma de que eu ia fazer até dar certo. Ainda que eu errasse, que eu precisasse fazer 2, 3, 4, 5 vezes, eu ia fazer até dar certo. Então, fé. Eu acho que fé, autoconhecimento é muito importante também. Você conhecer você. E quando eu digo autoconhecimento, às vezes as pessoas pensam que é você conhecer tuas fragilidades, teus limites. Também, mas autoconhecimento também é reconhecer teus talentos, teus recursos, no que você é bom. E você contar com isso, com tuas zonas de talento para imprimir tudo dentro do teu plano, da tua ideia, do teu projeto. Então, primeiro grande desafio é você. E o que me ajudou foi fé acima de tudo, acreditar em mim, no meu sonho, nas minhas ideias e autoconhecimento para resolver os pontos que me sabotavam e, ao mesmo tempo, reconhecer minhas fortalezas e como eu poderia utilizar aquelas fortalezas a favor da construção dos meus sonhos. Eu acho que é você. Os outros desafios, primeiro você, mas tem mais, é falta de conhecimento. A gente não tem conhecimento. Todo mundo que vai se atrever a empreender, a construir o próprio business, o próprio negócio, é um mundo novo. Então, a gente não tem conhecimento mesmo. É conhecimento, a palavra de vendas, de gestão, de contratação de pessoas, de cultura, como construir uma cultura de um negócio, de marketing, de criação de marca, de posicionamento. A gente não tem. Estudar. Perfeito. Então, e isso requer humildade. Humildade, primeiro, para admitir que você não sabe, que você é um aprendiz iniciante nesse mundo, calçar a sandalinha da humildade,
para você buscar conhecimento, para você conseguir sentar na cadeira de aprendiz, ouvir quem sabe, aprender com quem sabe. Então, falta de conhecimento. E depois o desafio da execução e consistência. Aprendeu, venceu você, colocou sua fé em ação, entendeu teus recursos, tuas fortalezas, buscou conhecimento, pegou a visão, entendeu como que faz, acessou a informação. Agora, a autorresponsabilidade de aplicar o que você aprendeu e permanecer aplicando, o desafio da consistência para poder você chegar no resultado. Eu acho que esses foram os desafios. Os três grandes desafios que você transformou em oportunidades e que te trouxeram esse sucesso, essa construção que você fez. Eu falo muito de construção de autoridade, de posicionamento. Falando nisso, eu quero deixar aqui, agradecer o nosso clube, o Titanium Club, que é patrocinador do podcast Saia do Rascunho. Demais. Um dos pilares que a gente trabalha lá no movimento é esse, que é a autoridade e o posicionamento, né? O quanto é importante a gente fazer toda uma construção que envolve esses pilares que você acabou de falar, né? Mas que mostram a nossa diferenciação, que mostram a capacidade que a gente possui, que nos diferenciam no mercado que a gente se coloca. Eu gostaria de entender como você cuida da tua autoridade, do teu posicionamento, para onde você olha, quais são as tuas estratégias hoje para se posicionar e ser percebida na tua diferenciação. Qual é a tua estratégia? Abre o jogo, Marília. Caramba, olha, essa mulher arranca o petróleo, viu? Arranca o petróleo, arranca. Isso é uma pergunta mais surpreendente do que a outra. É para hackear a mentalidade, né? Vocês querem, a propósito, se vocês estão tendo insights aí, faça eu e a Marília saber. Marca a gente, comenta, compartilha, porque tem muito talento travado, tem muita gente com um potencial incrível, precisando ouvir isso e ser conhecido e visto nesse mundo. Tem muitas pessoas com uma capacidade técnica extraordinária, presas na sua mentalidade, presas no julgamento, presas por não saber nem por onde começar a tirar seus planos do rascunho. Então, até aqui já foi uma aula. Então, se faz sentido, faz a gente ficar sabendo. Se faz sentido, crescer e prosperar é compartilhar. Compartilhe esse episódio e a gente está aqui para continuar contribuindo. Vai, amiga. Caramba. Autoridade e posicionamento. Como que eu cuido da minha autoridade e do meu posicionamento? Para onde você olha, o que você faz. Perfeito. A primeira coisa, Fê, eu olho para os meus resultados. Não tem como você construir um posicionamento forte, pujante, impossível de ser ignorado, porque posicionamento é isso, é você não ser esquecido na cabeça das pessoas, é você ser lembrado, é você ser impossível de ser ignorado. E a primeira coisa que eu olho para cuidar são os meus resultados. Então, se você quer construir um posicionamento forte, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar dos teus resultados. Cara, cuida da tua horta, cuida da tua casa. Tua horta tem que estar florida, tem que estar frutificando, tem que estar verdinha, tem que estar adubada, tem que estar organizada. Não adianta você falar aquilo que você não faz, você querer comunicar aquilo que você não tem. E posicionamento é coerência. O que é coerência? É viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Então, a primeira coisa, se eu falo de sucesso, se eu falo de resultado para os médicos, eu preciso ser uma médica de sucesso, eu preciso ter uma clínica de sucesso, eu preciso ter um business de sucesso, uma empresa de sucesso, e eu não posso me descuidar do sucesso e da prosperidade dos meus negócios em nenhum momento. Em nenhum momento, porque essa, para mim, a maior força de um posicionamento está nos resultados. O resultado é a base de uma autoridade forte. Fale o que quiser, diga o que quiser, depois da régua
Tá ali. Tá ali. Segue. Segue. Tem evolução contínua. Contínua. Se tiver tropeço, tá porque tá evoluindo e não porque parou. Maravilhoso. Que frase linda. Porque- Se tiver tropeço é porque tá evoluindo, não porque parou. Porque quem para não tropeça. Sensacional. Boa! E é Quem para não tropeça. Mas é sobre isso. Quem faz acontecer tem desafios, né? Quem faz acontecer precisa parar para rever. Quem faz acontecer se decepciona também. A frustração, Entende? o erro faz parte do caminho de quem faz. E eu sempre digo que quando você olha para o resultado, você precisa olhar para o resultado de uma forma, num 360, assim, né? Porque o resultado depois da régua é sobre o esforço, é sobre dedicação, é sobre compromisso, é sobre evolução, não é só o número. Porque quantas vezes você colocou uma meta na semana e talvez aquela meta não aconteceu? Sim. Mas a conversa com você mesma, eu fiz a minha parte. Eu fiz o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Eu me comprometi com a agenda que eu me propus. Eu fui lá e fiz a minha parte. Perfeito. Então, porque tem muitas coisas que dependem do ambiente, dependem das circunstâncias. Né? Eu vejo pessoas, às vezes, travando, porque as coisas não saem literalmente como elas querem, mas as coisas também precisam de uma construção, de uma... Você falou de uma semeadura, de um movimento, de incorporar todas as coisas, né? Mas eu concordo absurdamente. Sobre todas as coisas, existe um lugar que não mente, o resultado. O resultado, Fê, ele é uma extensão do seu ser. Eu acredito muito daquela máxima. Ser, fazer e ter. Nessa sequência, o ter é o resultado. O resultado está no ter. O resultado não mente, ele é a extensão do seu ser. O teu resultado começa no teu ser. Então, o teu ser determina o teu fazer e o teu fazer determina o teu ter. E o ter é o teu resultado. Então, o resultado não mente. O seu resultado, ele reflete quem você é verdadeiramente. A pessoa que você é, como você pensa, os valores que você tem, o que você faz com consistência, com disciplina, com determinação e o resultado que você tem. Então, não tem nada mais forte, porque o posicionamento é quem você é. Isso. E os resultados falam. E sabe o que a gente precisa falar para a audiência aqui? Os resultados falam, mas às vezes as pessoas poderiam compartilhar um pouco mais os resultados. Perfeito. Colocar mais na vitrine, Isso. Inspirar mais pessoas, mostrar, influenciar, porque eu acho que aí é a questão que eu valorizo, que é a autoridade e o posicionamento que influenciam, e não a influência sem a autoridade, né? Mas quando você tem essa autoridade, Perfeito. quando você tem esse posicionamento, posicione-se. Porque tudo aquilo que você não posiciona, também te posiciona. E muitas vezes você está aí pensando, como é que fulano consegue? Como é que Beltrano está fazendo isso? Porque essas pessoas foram lá e colocaram na vitrine o seu resultado. Isso. E talvez você não está colocando na vitrine, em que lugar, em que circunstância, se questiona. Mas quem precisa enxergar a tua verdade não está enxergando. Porque é ali que está o teu próximo nível. Cara, sensacional, Fê. Assim, parece que você hackeou aqui a minha linha de raciocínio. Porque a segunda coisa, depois que você tem resultado, para você construir esse posicionamento, essa autoridade, você tem que mostrar esse resultado. Esse resultado tem que aparecer. Amei sua frase. Ele tem que ir para a vitrine, sabe? Por isso que a mente tem que estar forte. Por isso que a mente tem que estar preparada. Porque é nessa hora que as pessoas vão te atacar. Exatamente. É nessa hora que as pessoas vão te julgar. Perfeito. Porque tudo aquilo que eu julgo fala mais sobre mim do que sobre você. Daquilo que eu gostaria de ter coragem de fazer. É forte, mas é absolutamente verdadeiro. Real, verdadeira, profunda. Né? Eu acho que isso é uma coisa que você vem fazendo muito bem ao longo de quantos anos? Colocar na vitrine a tua competência. Fala sobre isso. Isso é interessante. Nossa, maravilhoso. Assim, a gente vai tendo, gente, é impressionante aqui nesse papo, quanto que a gente aprende, vai tendo insights e clareza e revelando pontos inconscientes que se tornam conscientes no momento que a gente está conversando. Muito maravilhoso isso. Imagina quem está ouvindo aqui de casa. Eu comecei, aí eu vou falar da internet. Porque a internet é a vitrine hoje. Talvez a vitrine onde as pessoas mais passeiam. Isso, onde as pessoas passam. A vitrine mais movimentada, mais frequentada, mais povoada é a internet.
Então, se você quer construir um posicionamento forte, na minha visão, na minha filosofia, você tem que estar na internet. Tem que estar lá, porque as pessoas estão lá e a atenção das pessoas está lá também. Eu comecei na internet, minha primeira rede social profissional foi o Instagram em 2017. Mas eu preciso dizer que quando eu comecei, eu não tinha essa visão e nem essa coragem. Eu nem tinha um resultado tão relevante quando eu comecei e nem muito menos coragem de mostrar e falar desse resultado com intencionalidade. Eu não tinha essa visão. E à medida que eu fui crescendo, construindo os meus próprios resultados no offline, eu comecei a perceber que aquilo precisava ir para a vitrine. Não adiantava ficar só ali no bastidor, que as pessoas precisavam saber para se inspirarem. E para que eu pudesse alcançar e ajudar cada vez mais pessoas, as pessoas primeiro precisavam confiar em mim. E para elas confiarem em mim, eu precisava construir essa minha autoridade antes na cabeça delas. E a gente constrói através desse posicionamento. Então eu diria que em 2020, 3 anos construindo no bastidor, esse sucesso, esse resultado, eu comecei a compartilhar isso de forma mais intencional e estratégica na internet. E comecei a mostrar os resultados do meu consultório, da minha clínica, dos pacientes, porque eu falo sempre, o sucesso do médico começa no sucesso do paciente. É o teu paciente, o paciente é o teu cliente, não existe negócio que prospera com clientes insatisfeitos. Então você tem que entregar resultado para o paciente primeiro, depois vem o teu resultado. E eu comecei a trazer isso muito forte na internet. E comunicar esse resultado, mostrar esse resultado, acelerou muito o fortalecimento do meu posicionamento e a construção da minha autoridade. Eu entendi que realmente você precisa mostrar teu resultado. E existem jeitos e jeitos de mostrar, Fê, porque às vezes alguém está ouvindo aqui a gente e pode achar que isso pode soar como arrogância, como você querer ser melhor do que os outros, como você querer se autopromover. Não, cara. Conta seu resultado de forma estratégica. É sobre aquilo que você acredita e o propósito que você tem. Conta conectada com o propósito, conta a tua história desde o começo, mostra o teu resultado, mas não só o teu resultado, mostra o processo que você viveu até você construir seu resultado, porque as pessoas vão te admirar pelo teu sucesso, mas elas vão se conectar com o teu fracasso. Então, você tem que mostrar os desafios, aonde que você errou e onde você chegou também. Então, isso não afasta as pessoas. Pelo contrário, conecta ainda mais com as pessoas. A construção da sua autoridade na cabeça das pessoas fica ainda mais forte. E elas começam a buscar, chegar, desejar, querer comprar, querer estar perto. E aí o teu negócio vai acontecendo. Muito bom. Você não cansa? Canso. Lógico, até a voz, né, comunicou agora. Canso, Fê. Olha, essa é ótimo. Essas perguntas, olha, eu tô aqui amando essas provocações. Cara, a gente cansa. Eu, particularmente, as pessoas costumam dizer: Marília, você tem muita energia. Você tem muita energia. Você não dorme, você não para, você não cansa. Óbvio que eu canso, gente. Canso, sim. Essa semana mesmo estava dizendo a meu esposo, a gente vem de uma sequência de coisas. Mas, Fê, eu acho que quando você cansa, eu acho que a gente primeiro tem que naturalizar que o cansaço é normal. E, principalmente, o que você tem que fazer quando você está cansado? O que tu faz? Descansa. Descansar é diferente de desistir. Quando você estiver cansado, descansa. E às vezes é uma pausa de 1 dia, 2 dias. Você tem suas rotinas energéticas. O que é que restaura rápido tua energia? É espiritualidade? É uma oração que você faz? É ir na igreja? É se conectar com Deus? É ler a Bíblia? Faz isso. É ver a natureza? É fazer uma trilha? É fazer fazer uma viagem? Contemplar paisagens naturais? Faz isso. É fazer atividade física? É exercitar seu corpo? É suar? É sentir aquela endorfina, o suor escorrendo? Faz isso. E não deixa para fazer só quando você estiver no teu limite
de exaustão e cansaço, faz sempre, se reabastece sempre, porque a gente é uma bateriazinha, vai criando essas rotinas de microabastecimento diárias, porque isso vai te dar uma performance, um fôlego ao longo dessa jornada de crescimento, porque a gente precisa ter fôlego. Então, eu canso sem dúvida, eu tenho as minhas rotinas, eu acho que todo mundo precisa conhecer quais são as suas para você recorrer rápido quando você precisar, mas o propósito e o desejo, de novo, para mim, é a minha maior fonte de abastecimento de energia. Porque mesmo cansada, todos os dias de manhã, isso é muito real. Quando eu acordo de manhã, que eu abro os olhos e eu contemplo aquele dia, é um renovo tão grande que eu sinto, assim, cara, é mais um dia para eu... Que oportunidade! Mais um dia para eu agir na direção dos meus sonhos. Então, quando você tem um motivo, um propósito, um alvo a ser perseguido, todos os dias, isso te enche de energia, isso te abastece, isso restaura teu cansaço físico, mental e emocional rapidamente. Muito bom. Eu imagino toda essa energia no teu negócio, nas tuas construções, na tua realização. Tem uma coisa que eu quero ouvir de você e que eu valorizo muito e que eu acho que todos nós deveríamos desenvolver essa habilidade. Eu acho que todos podem desenvolver essa habilidade, mas eu fico muito curiosa para saber como é o jeito de vender de Marília Cardoso. Caraca, olha, eu vou falar. Amiga, eu tô surpresa com as perguntas. Muito forte isso que você está dizendo. Como é o teu jeito de fazer negócios? Quando você chega na frente de alguém que levanta a mão, que quer estar contigo, que quer fazer negócios contigo, você, médica, improvável, a maioria dos médicos não se posicionam como vendedores. Tu sabe que eu tenho várias pessoas também no meu ecossistema, eu enxergo isso, eu sou casada com um médico, né? Sim. É a minha rotina, 24 anos. Entende, né? Muito bem. Isso. Como você faz? Cara, primeiro eu preciso dizer que nunca ninguém me perguntou sobre vendas do jeito que você me perguntou agora. Qual o teu jeito de vender? E por que essa pergunta para mim foi tão inteligente? Porque existe uma técnica de vendas, certo? Vendas têm uma certa lógica, vendas têm uma certa técnica, e eu falo isso para os médicos que eu tenho a oportunidade de conduzir, que vendas é técnica e que eles podem dominar a técnica e eles vão performar em vendas. Porém, a tua pergunta coloca a luz numa identidade que cada um tem, mesmo com a mesma técnica, cada um faz a técnica de um jeito diferente, único. É como se cada um, no fundo, tivesse o teu próprio método de vendas. Então, essa tua pergunta foi muito profunda nesse sentido. E eu acredito nisso. Isso, na verdade, ninguém me contou. Quando eu, como médica, comecei a conhecer esse universo novo de vendas, a primeira ideia que eu comprei era que existia uma técnica única e que você aprendia a técnica e que você desenvolvia essa técnica e acabou. Mas eu comecei a perceber que os meus resultados particulares em vendas, eles aconteciam não exatamente pela técnica em si, mas pelo jeito. Pela verdade? Pela verdade, como eu fazia isso. Cara, sensacional. Então, você já me ajudou a responder a pergunta. Qual que é o meu jeito de vender? O meu jeito de vender é com verdade, sabe, Fê? Todas as vendas e os negócios que eu mais tive sucesso no fechamento, na decisão de compra, é quando eu realmente, primeiro, acredito acredito em mim, na minha verdade, na minha jornada, como alguém capaz de ajudar aquele colega, aquela pessoa a superar aqueles desafios, porque eu já superei. Eu acredito na venda com verdade, eu acredito na venda com essência. Eu acho que você não tem que se transformar num personagem para você fazer a venda. Pelo contrário, a pessoa compra primeiro você, depois o que você vende. Então, você não pode estar desconectado de você e da sua essência em nenhum momento.
momento. É aquela história, verdade tem cheiro, e as pessoas sentem o cheiro em vendas. Todos os sentidos são percebidos. Então, a verdade vende, a essência vende, o propósito vende, a causa que você defende. Então, quando eu vou oferecer meu produto, eu falo, isso aqui é uma bandeira que eu carrego. Quanto mais médicos com uma visão empreendedora, mais impacto na saúde das pessoas, mais bênção para as famílias, maior o nível da medicina do nosso país. Então, venda com verdade, venda com essência, venda com propósito e, principalmente, a venda com... Como é que eu posso dizer? Sem aquele tom agressivo, insistente. Eu acho que a venda sem vender é você ser, você mostrar o resultado que você tem, as pessoas que já acreditaram e os resultados que elas conquistaram, e isso por si vende. Eu acredito nesse jeito de vender. Eu acredito nisso também. Pensando aqui no nome do podcast, Saia do Rascunho. Tirar do rascunho, colocar para ação. Que mensagem você quer deixar para quem está nos escutando, que quer realizar os seus objetivos de carreira, de negócio, e que talvez eu possa não ter te perguntado ainda, que na tua percepção, isso é necessário para tirar os planos do rascunho? Maravilhoso. Duas coisas para mim, que são assim, os elementos básicos, os primeiros ingredientes dessa fórmula para você tirar qualquer plano, qualquer ideia do rascunho e do papel. A primeira delas, coragem. Sem coragem, nada acontece. Nada. A coragem antecede o conhecimento. Porque eu conheço muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas que por falta de coragem, elas não dão a largada. Coragem. E quando eu falo coragem, eu uso muito essa frase nos meus conteúdos. Coragem não é ausência de medo. A galera confunde muito. Coragem, mas eu não tenho coragem. Por quê? Porque eu tenho muito medo. Cara, medo é uma emoção básica do ser humano. O medo é uma emoção necessária à sobrevivência da espécie. Coragem não é ausência de medo. Coragem é o medo andando. Boa! Coragem é o medo andando. É você não deixar o medo te paralisar, não deixar o medo parar você. Quantas decisões e ações eu fiz na minha jornada morrendo de medo, com frio na barriga, com a mão suando, com o coração disparando, mas eu fui. O medo andou, o medo foi junto comigo, o medo não me paralisou. Então, coragem, para você tirar o teu plano do papel, coragem, começa. Coragem é você vencer a inércia da não ação para ação. É esse primeiro passo, é esse início do processo. E eu falei que eram duas coisas, coragem é a primeira e a segunda, autoconfiança. Sem autoconfiança você não avança, cara, acredita em você. Eu tô falando de autoconfiança, você acreditar em você, a crença que você tem em você mesma como alguém capaz de conseguir. Eu falo que todo ser humano carrega um potencial infinito dentro de si. Somos imagem e semelhança de Deus. Todo mundo tem um potencial divino, cara, confia nisso, acredita em você. O que você não sabe ainda, você vai aprender no caminho, mas confia na tua capacidade de execução, na tua persistência, na tua disciplina. Isso só depende de você. Coragem e autoconfiança. O resto a gente aprende no caminho. Sensacional. Para fechar com chave de ouro, tu tá passando por um momento bem importante da tua vida, né? Que é a maternidade. Nem falamos sobre isso. Não falamos sobre isso e eu não quero deixar passar, né? Porque acho que é um momento transformador, um momento que a gente aprende coisas que a gente não aprendeu em nenhuma mesa, em nenhuma ambiência. É um ambiente que se constrói no novo momento da nossa vida. E eu quero deixar um marco aqui no podcast Saia do Rascunho. Talvez, não sei se é a primeira vez que tu vai falar isso, já falou, enfim. Mas eu quero que tu deixe um conselho para tua filha que está por vir com tudo que você viveu até hoje. Meu Deus do céu, Haroldo, por essa pergunta eu não esperava! Um conselho que você deixa para tua filha com tudo que você viveu
até hoje. Agora sim, para o futuro. Nossa, profundo. Heloísa, o nome da minha filha. Quem sabe Heloísa vai ouvir esse podcast. Vai. Ela vai, né? Que demais. Nossa, que honra, que responsabilidade também de deixar essa mensagem para minha filha que está aqui dentro de mim agora. Mas a mensagem que eu diria para ela, eu sempre falo com Haroldo isso, como a gente gostaria de criar a nossa primeira filha. E eu disse isso para ele essa semana, inclusive. Eu quero criar filhos corajosos e autoconfiantes. Então tem relação com tudo que a gente conversou aqui. O que eu quero ensinar para a Heloísa é coragem, sabe? E dizer para ela que coragem não é ausência de medo. Filha, você vai sentir medo. O medo faz parte de tudo que você desejar conquistar na sua vida. Você vai ter medo. Medo do risco, medo de não dar certo, medo de dar certo também. Mas seja corajosa, acredite em você, acredite nos seus sonhos e autoconfiante, confie em você, você é gigante. Então a educação, a ambiência que eu quero transmitir para ela desde o início é um ambiente de amor e aceitação. Eu acho que isso é a primeira coisa que, como mãe, uma mãe saudável que eu quero ser, que eu pretendo ser, é fazê-la se sentir amada do jeitinho que ela é. Né, sem nenhum sem nenhuma condicional. E a segunda coisa, criá-la com coragem e autoconfiança. Sensacional. Lindo! Amiga, muito obrigada pelo teu tempo, agradeço. Pela tua generosidade. Foi maravilhoso. Pelos aprendizados, pelos insights, pelas confirmações. Muito obrigada à audiência do podcast Saia do Rascunho por mais uma vez. Eu acredito que nós estamos aqui batendo mais de 150 episódios gravados. Uau! É uma missão, né? Eu me sinto muito grata de poder, com a minha voz, levar tudo isso, com a minha provocação aqui, levar isso tudo para você que me acompanha. Então, amiga, deixa aqui as tuas redes para as pessoas poderem te acompanhar também. Fala onde elas... Maravilha. Onde as pessoas te encontram. Fê, eu quero te agradecer primeiro por esse convite. Amei estar aqui, que oportunidade, pelas suas perguntas, pelas suas provocações. Dizer o quanto que eu te admiro por esse trabalho, realmente uma missão, mais de 150 episódios, inspirador o trabalho que você faz aqui no Saia do Rascunho. De fato, todos que estão ouvindo aqui são privilegiados por ter você, por ter sua mente, seu conteúdo e tua disposição de seguir nessa missão, levando esse conteúdo para as pessoas. Amém. E obrigada pela oportunidade, eu amei estar aqui. E para quem quiser me acompanhar, minhas redes, me segue no Instagram, @MaríliaCardosoA, e lá você vai encontrar todo o resto. Se quiser podcast, YouTube, tem tudo lá para você. Sensacional. Juntos, faça a gente ficar sabendo que você estava aqui conosco. Mais uma vez agradecer, né, o Titanium Club, que é o clube que eu lidero, né, um ecossistema de educação empresarial, por estar junto comigo nessa jornada, todos os sócios do clube. Se você quer conhecer mais sobre o nosso movimento, eu vou deixar informações aqui também no link desse podcast. E é uma satisfação enorme ver tantas pessoas crescendo pessoalmente, profissionalmente, perto da gente. Muito obrigada, Marília. Eu que agradeço.